Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. A segunda vez nesse dia nós estamos aqui para ouvi-la e queremos receber do Senhor a instrução, ó Deus, para edificar a nossa vida, para sabermos como devemos reagir frente às situações, para como devemos caminhar contigo, meu Deus. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor fale conosco, que a tua palavra caia num terreno fértil e dê fruto, meu Deus, fruto digno de arrependimento. Por isso, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, que o Senhor use a minha vida de acordo com a tua vontade. Eu te peço, derrama poder sobre mim, a ousadia do Espírito Santo, para com intrepidez pregar a tua palavra. Derruba todas as barreiras, qualquer impedimento, meu Deus, para que o teu povo receba a tua palavra. Nós oramos juntos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, vocês, não sei quantos estiveram aqui hoje pela manhã. Quantos estiveram pela manhã aqui? Alguns irmãos estiveram pela manhã. E quando eu recebi do pastor Maurício a incumbência por trazer a palavra hoje, foi sábado passado, me veio o desejo de falar sobre a resiliência do cristão. Você viu o tema aí. E hoje pela manhã, quando eu ouvi o tema da mensagem, eu também não estive aqui na quarta-feira, e quando eu vi o tema da mensagem e ouvi o seu conteúdo, eu disse assim, meu Deus, eu agora estou em dificuldades, porque a minha introdução, que eu tinha imaginado para introduzir o assunto, pastor Maurício de manhã já falou com tanta propriedade que nos deixa meio que desarmados. Pela manhã também aqui na escola bíblica, fiquei sabendo que o diácono José abordou também sobre sofrimento. Então veja, pastor Maurício pregou na quarta-feira sobre sofrimento. Hoje de manhã, na escola bíblica, foi falado sobre sofrimento. Na mensagem de manhã também. E agora à noite tem a ver com sofrimento. Então, eu quero que você perceba o mover de Deus, o agir de Deus para uma direção. Quando Deus quer tratar com a igreja a respeito de um assunto específico, como Ele direciona as coisas convergindo para um mesmo lugar. Isso mostra, primeiro, sintonia dos que estão à frente, porque eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar, eu não troco esboço com ele, nem José Antônio comigo, ninguém sabe, mas com tantos assuntos e tantas variedades possíveis para que a gente fale, não é coincidência falar de um mesmo assunto 4 vezes. Então, eu quero que você entenda que Deus está nos ensinando, quer nos tratar a respeito de como lidar com o sofrimento. Porque nós temos falado e visto
Quanto sofrimento a humanidade tem passado, como são difíceis os tempos hoje. Então Deus tem tratado com a igreja, porque como foi dito pela manhã, eu não quero ser redundante, essa mensagem à noite é uma continuação, é uma complementação da mensagem de manhã. Mas se você não vai ouvir a mensagem da parte da manhã, e é muito provável que isso aconteça, que você não vá ouvir, na introdução que o pastor Maurício fez, ele disse que a vida de um cristão é marcada por sofrimentos, por lutas, que não deveria haver em nenhuma igreja a mensagem de que para um cristão não há lutas, que se você vier para Cristo não há sofrimento. Isso não é verdade. A vida nos proporciona situações que nos abalam com muita frequência. Nós passamos por situações que ficamos sem rumo, sem chão, né? Vem a nós repentinamente e nós não sabemos como lidar, não entendemos isso. Então, a vida nos proporciona sofrimento, faz parte da vida do cristão, o sofrimento. E Paulo fala essa carta aos Romanos num contexto em que ele introduz a salvação pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas mediante a fé. Paulo coloca isso à igreja em Roma, você leu aqui comigo no capítulo 5, mas ele diz também que nós, cristãos, nos gloriamos no fim, como também no caminho. Tanto no fim, como no caminho que nos leva à glória de Deus. Do versículo 2 ao 4, ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, sim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então Paulo diz, olha, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sim, nós nos gloriamos porque esperamos a glória de Deus. Nós nos gloriamos nisso. Mas não somente nisso, no nosso objetivo, no nosso alvo, que é onde nós esperamos estar, na glória de Deus um dia, todos juntos com o Senhor eternamente. Mas nós nos gloriamos também nesse caminho que leva a essa esperança. E você viu aqui comigo que esse caminho, há produtos nele. Há perseverança, há experiência e há esperança. A esperança é o produto final, mas há nesse caminho que nós trilhamos, e eu digo um caminho com C minúsculo, porque há um caminho para mim e para você, cada um segue o seu, o meu caminho é diferente do seu, né? O caminho de alguns é mais tortuoso do que outros, mais difícil do que outros, mas há produtos nesse caminho. Há perseverança, há experiência e há esperança. E o caminho com C maiúsculo, o caminho do Evangelho, o caminho do Senhor, nos mostra que nós temos uma capacidade inerente dentro de nós, inerente ao ser humano, que é extremamente útil nas mãos de Deus, nesse caminho turbulento de cada um. Pela manhã, pastor Maurício falou também das dificuldades que cada um de nós tem, do nosso trilhar, do nosso caminhar, das nossas tribulações, que essas tribulações produzem um efeito na nossa vida. Ele diz que o nosso caminho, quando ele leu a passagem de 2 aos Coríntios, ele mostrou que o cristão tem um diferencial no sofrimento com relação ao outro, ao ímpio, que é o consolador. Há uma consolação para nós, que o ímpio não tem. Nós temos uma consolação, mas nós temos também outra característica, e isso qualquer ser humano tem, Deus colocou para todos, que é a resiliência. Resiliência, não sei se você está acostumado com esse termo. Alguns que já estão no 2º grau e passando por algumas disciplinas, já ouviram falar de resiliência. Do latim, o resilire significa recuar, voltar atrás. Na física, se você lembra disso,
A maioria não gostava de estudar física, mas na física é a capacidade de um material de voltar ao estado normal depois de ter sofrido uma pressão, uma força, uma carga. Ele se deforma, quando você tira aquele esforço dele, ele volta ao seu estado normal. Então, quanto mais ele tem essa capacidade de receber uma força e de se deformar, e quando você tira essa carga, ele volta ao estado normal, mais resiliente ele é. Traduzindo de uma maneira grosseira, é como você pegar um elástico, você estica o elástico, ele se deforma, e você para de esticar, ele volta para o seu estado normal. Seria um exemplo de um material resiliente, voltar ao seu estado normal. Para a ecologia, é a capacidade da natureza em restabelecer o seu equilíbrio. Então, Deus colocou resiliência não somente nos materiais, no ser humano, mas também na natureza. Se você vir um rio sendo despejado, esgoto, sendo maltratado, e a vida ali acabar, se você de uma hora para outra cessar com esse efeito, a natureza se restabelece, ela se restaura, ela mesmo se recompõe sem você fazer nada. É claro que há danos do homem irreversíveis, mas a natureza tem a capacidade de voltar ao estado normal, de se recuperar ao estado anterior. Para a psicologia, é a capacidade de sobreviver a um trauma, lidar com problemas e voltar ao estado anterior. Então, todos nós temos essa capacidade em nós, que se chama resiliência. Agora, para o cristão, é uma oportunidade de ganhar um impulso e sair da dificuldade num estado superior. É por isso que eu disse que, para Deus, a resiliência nas mãos de Deus é uma arma extremamente útil. Ela é uma ferramenta muito valorosa nas mãos de Deus. E cada um de nós tem. Então, para nós, uma dificuldade não é simplesmente uma dificuldade por si só. Ela é uma oportunidade que nós temos, e com a nossa resiliência, sairmos num estado superior. Sairmos de uma maneira diferente. Para o outro, para o ímpio, para o ser humano que não reconheceu, não se rendeu a Cristo, ele volta ao estado normal, ele se recompõe. Nós, cristãos, nas mãos de Deus, não só nos recompomos, mas saímos num estado superior. É como o pastor Maurício disse pela manhã, nós somos mais que vencedores, porque quando nós perdemos, nós ganhamos. Até quando nós perdemos para o mundo, nós saímos vencedores também. Porque saímos da dificuldade, da turbulência, do sofrimento, num estado superior. É aproveitar, usar a força que é contra você a seu favor. Seria como esse elástico que nós mencionamos há pouco, pegar ele e esticá-lo, mas não trazê-lo, soltá-lo. Você fazia isso na escola quando era criança, né? Pegava o elástico, esticava e jogava na cabeça do seu colega lá na frente, né? Confessa, você fazia isso. Então você usou essa deformação que você impôs no elástico para que ele avançasse e não somente voltasse ao estado normal, mas que desse um impulso que ele fosse mais adiante. Nas artes marciais, depois você pergunta ao pastor Paulo San, que ele entende do assunto, nas artes marciais existem algumas que você usa a força do oponente a seu favor. O judô, o aikido, ele usa esse princípio. O cara vem para você e você usa esse ímpeto dele, o peso dele, a força dele a seu favor. Então, isso faz parte do ser humano. Isso está na nossa vida. Então, para nós, cristãos, é uma oportunidade de ganhar um impulso, as tribulações, as dificuldades, mas sairmos num estado superior, não somente continuarmos e voltarmos ao estado normal. Porque para nós, irmãos, uma luta sem um propósito, sem um objetivo nas mãos de Deus, não tem sentido. Deus não nos coloca numa prova, numa dificuldade, sem um objetivo, sem que algo seja mudado na nossa vida.
Como o pastor tanto gosta de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se cooperam, as nossas lutas nos dão a oportunidade de sairmos melhores, fortalecidos, de crescermos. Veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 4 ao 13. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 13. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então veja, nós passamos por uma disciplina, por uma aprovação, com um efeito para aproveitamento, para sermos participantes da santidade. E diz a carta aqui, no versículo 11, que no fim, no momento em que você está passando, não há alegria, não é motivo de alegria, muito pelo contrário, é motivo de tristeza, mas no fim produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Você leu comigo a carta aos Romanos, que existe um produto nesse caminho turbulento. Existe perseverança, existe experiência e existe esperança. Então, uma luta sem um propósito, para nós, não tem sentido. Toda luta que nós passamos tem um objetivo, de nos ensinar alguma coisa. A luta nos vem para que nós possamos aproveitá-la, esse impacto que nós recebemos, e usar ao nosso favor como um impulso para nos levar adiante e sairmos dela com um estado maior, melhores do que quando entramos. E o próprio apóstolo Paulo é um dos exemplos. Na mensagem pela manhã, o pastor Maurício leu vários exemplos a respeito das lutas que Paulo passou. Para citar uma, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, no momento em que nós estamos passando por um sofrimento, por uma tribulação, nesse momento em que parece que estamos fracos, Deus é que nos aperfeiçoa. Nesse momento, Paulo diz que nós somos fortes. Então, nessa tribulação, nesse caminho turbulento, em que vai gerar perseverança, experiência, esperança, nós não podemos ter os joelhos trôpegos, como lemos na carta aos Hebreus. Nós não podemos ter as mãos descaídas, porque nós ainda não
sofremos até o sangue. Nós não chegamos ao extremo como Jesus chegou. Nós estamos caminhando, mas Deus sabe a medida que cada um de nós pode suportar. Então, para nós, as provas, os sofrimentos, as tribulações que nós passamos têm um objetivo. E são para nós uma oportunidade de sairmos melhores. Então, se está em nós, como desenvolvê-la? Se cada um de nós tem, você tem, eu tenho, todos nós temos, como desenvolvê-la? Se nós precisamos aprender a usá-la, quem é que nos ensina? No versículo pela manhã, segundo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 3, fala sobre o Consolador. O Espírito Santo que nos consola, o Paracletos, o consolo de Deus, que nos mostra, nos ensina como devemos agir. Então Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos ensina todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 26 e 27, João 14, do versículo 26 e 27, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o Consolador que Cristo prometeu e nos enviou, esse nos ensinará a respeito de todas as coisas. E ele nos diz: eu te deixo a minha paz, desfrute dela a partir de agora, e não se turbe o vosso coração, não se atemorize por causa das lutas, do sofrimento e das tribulações, não se desespere, não deixe os seus joelhos dobrados e não fique desfalecido, tenha ânimo. Não foi isso que ele nos recomendou? Tenha ânimo, porque eu venci o mundo. E sem o Espírito Santo, sem o Consolador, a igreja nada podia fazer. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, sem o Espírito Santo, nada se pode fazer. Mas ele já está sobre nós, ele já habita em nós. Então, sem o Espírito Santo que habita em cada cristão, você não pode aprender a desenvolver a sua resiliência para sair num estado superior. No máximo, você pode buscar a ajuda de um psicólogo para se recompor ao seu estado anterior. Percebe a diferença? Para um cristão, é uma oportunidade de sair à frente. Para um não cristão, existe a resiliência? Sim, mas ele volta ao estado anterior. Ele se recompõe. Então, os frutos do Espírito Santo são a evidência de que um cristão está usando a sua resiliência adequadamente. Para a gente lembrar os frutos do Espírito Santo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, os frutos do Espírito Santo são a evidência de que uma pessoa cristã está usando a sua resiliência adequadamente. Porque quando uma pessoa demonstra paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, ela mostra que, apesar das tribulações, das dificuldades, ela não se prostra, ela não morre, ela não se desanima, mas muito pelo contrário, ela sabe que tudo isso é um agir de Deus, é um motivo, é uma oportunidade para ela sair num estado melhor, superior. Então, se nós tivéssemos que falar
De exemplos bíblicos de resiliência, poderíamos falar aqui muito tempo. Noé, Davi, Abraão, Gideão, muitos outros que entraram num estado difícil, passaram por tribulação, por dificuldades, mas souberam usar a sua resiliência para saírem num estado superior. Um dos exemplos que eu separei para a gente entender como se dá é o exemplo de José. José é um dos melhores exemplos da Bíblia para você entender a resiliência de um homem de Deus. José tinha vários motivos para se considerar um fracasso. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler do versículo 26 ao 28. Gênesis, capítulo 37, do versículo 26 ao 28. Diz assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então José, já nesse momento, tinha motivos para ser considerado um fracasso, passando por dificuldades e tribulações, ter os seus joelhos trôpegos e suas mãos descaídas. Ele tinha todos os motivos para não usar a sua resiliência e voltar ao seu estado anterior. Ele, além disso, além desse episódio, de ter os irmãos terem vendido, colocado ele numa cisterna e vendido para os ismaelitas, ele ainda foi injustiçado. Voltando aí, indo ao capítulo 39, no versículo 7, diz assim: Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. No versículo 12, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. No versículo 17 ao 20, então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Um jovem com 17 anos, se você lê a história de José desde o início, José com 17 anos, então, seus irmãos, com inveja dele, dos sonhos que ele tinha, decidem colocá-lo numa cisterna. Como se não bastasse, já fosse uma brincadeira de mau gosto, decidem vendê-lo aos ismaelitas como escravo. Ele, vendido como escravo, vai para a casa de um homem chamado Potifar. E nessa casa de Potifar, a mulher dele tem desejo carnal por José. E ele, fugindo desse adultério, porque ele era fiel a Potifar, ele sabia que ele tinha colocado nas suas mãos toda a sua casa, com muita confiança. José, sabendo disso, recua e recusa, e é até mesmo capaz de fugir das mãos dela. Mas ela, tramando contra José, mente a seu respeito e ele é colocado na prisão. Então José, com esses dois episódios, um jovem de 17 anos, já tinha motivos suficientes para, com esse caminho turbulento, ter motivos para não querer mais nada, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da sua vida, não querer fazer mais nada, se revoltar contra Deus. José tinha esses motivos, mas ele demonstra para mim e para você uma resiliência impressionante, um exemplo de como nós devemos usar essa situação que vem contra nós,
a nosso favor. Como nós devemos colocar em prática as características que nós temos para sairmos melhores do que entramos. No caminho turbulento dele, ele perseverou. Ele não deixou de exercitar seus dons. Você tem dons, sabia disso? Embora você não ache, você tem dons. Você tem algo que Deus colocou sobre você, que muito provavelmente eu não tenho, e outros aqui também não, mas colocou sobre cada um de nós dons para que nós exercitássemos. E qual é a nossa tendência natural? Quando nós passamos por uma tribulação, um sofrimento, é encolhermos esse dom, é sufocarmos esse dom, não querer colocar mais em prática, não querer fazer mais nada. A vontade que temos é, às vezes, de nos matar, de colocar a nossa cabeça num buraco e deixar de viver. Esse é o desejo de muitos. Mas, no caminho turbulento dele, ele não deixou de usar os seus dons. No capítulo 39, do versículo 2 ao 5, ainda na casa de Potifar, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então José, embora tivesse sido vendido pelos seus irmãos e estivesse numa terra estranha, como escravo, na casa de um homem que ele não conhecia, ele não deixou de usar os seus dons. Porque tudo o que ele fazia, o Senhor era com ele, e onde colocava as suas mãos, prosperava. Ele tinha motivos para ser vendido como escravo, e dizer assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um escravo, eu fui traído pelos meus irmãos, eu não quero fazer nada, me mata, porque eu não vou mover uma palha. Ele podia ter feito isso, mas ele resolveu exercitar os seus dons. Apesar da sua tribulação e do seu sofrimento, no seu caminho turbulento, ele perseverou. Perseverar é se manter constante, se manter fiel, equilibrado, é perseverar. É você não deixar de fazer o que você fazia antes. É você ser uma pessoa constante. Então ele foi na casa de Potifar, ele exercitou os seus dons. Na prisão agora, no capítulo 40, do versículo 20 ao 23, diz assim: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José agora já na prisão, lançado injustamente por causa da traição da mulher de Potifar. Ele também ali, na prisão, continua exercitando os seus dons. Também não era outro motivo para ele se largar na prisão? Não vou fazer mais nada. Não quero mais saber. Deus está sendo injusto comigo, eu não quero mais fazer. Eu não quero mais saber dos meus sonhos, eu não quero mais saber de colocar a mão em nada, porque onde eu coloco a minha mão, o que prospera é dos outros, não é meu. Eu não quero ganhar dinheiro para os outros, não é assim que os outros pensam? Muita gente que trabalha não quer trabalhar direito porque acha que quem vai ganhar é o patrão. Não, eu não vou fazer porque quem está ganhando é ele. Eu não vou me preocupar em fazer bem feito. José não tinha esse pensamento. Ele se preocupava em fazer bem feito, em exercitar os dons que Deus lhe deu. E ele, na prisão, ele recebe do padeiro-chefe e do copeiro-chefe uma visão de que eles tinham tido um sonho, cada um o seu, e José interpretou o sonho de cada um. Um dom que Deus deu a ele. Ele podia ter se recusado. Meu irmão, não quero saber do seu sonho. Se ele tivesse agido assim,
os dois teriam apodrecido naquele lugar. Mas ele resolveu, na prisão, exercitar os seus dons. Ele, na prisão, foi considerado digno de o carcereiro deixar nas suas mãos tudo a seu cargo dos outros prisioneiros. Pela sua conduta, pela sua perseverança, pela sua constância. É difícil a gente ver uma pessoa constante. A gente conhece muita gente que entra bem, depois vai mal, depois melhora um pouquinho, depois vai mal, depois vai muito bem, depois vai para o fundo. José era constante. Mantinha a constância naquilo que ele se propunha a fazer. Diante do rei também, agora no capítulo 41, do versículo 25 ao 32. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então, diante de Faraó, ele também não deixa de exercitar seus dons. Quando o copeiro-chefe é restabelecido, e José diz para ele a interpretação do sonho, ele diz assim: olha, lembra-te de mim quando você estiver diante do Faraó. Coloca diante dele a minha condição, para que ele me tire desse lugar. Mas, você leu aqui no versículo 23 do capítulo anterior, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José tinha uma grande oportunidade, mas o copeiro-chefe não se lembrou. Passados 2 anos, diz no primeiro versículo do capítulo 41, 2 anos depois que José deu a interpretação para eles, ele foi se lembrar. Porque o rei também, nesse momento, teve um sonho, e José foi lembrado. O copeiro-chefe disse para o rei: olha, quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, e um rapaz interpretou, e assim aconteceu. O meu sonho, eu fui restituído, e o padeiro-chefe também foi enforcado. O rapaz sabe interpretações. E ele, diante do rei, então, vai e também exercita os seus dons. 3 situações de perseverança, de constância, de equilíbrio de José. Ele não deixou de exercitar os seus dons. Então, no caminho turbulento, precisamos perseverar. Sua demonstração de habilidade e atitude levaram ele a uma posição maior. Veja, ele coloca diante de Faraó a interpretação do seu sonho. E você há de concordar comigo que quando você é colocado diante de uma pessoa para dizer alguma coisa, ainda que você esteja bem seguro daquilo, que você domine o assunto, você treme, não treme? Quando você é colocado diante de alguém, um diretor da sua empresa, o presidente, chama você: olha, me explica aí, coloca para mim agora. Você treme. Você pode até ter um apagão, não sai uma palavra da sua boca, se enrolar todo. Mas José foi constante. Ele mostrou habilidade e atitude diante do rei. No versículo 37 ao 45, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José:
vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. José, diante de Faraó, com ousadia, ele diz a ele assim, depois de interpretar o sonho, diz a ele assim: olha, eu, se fosse você, colocaria um homem ajuizado e sábio, e que ele faça isso, retire 20% de tudo aquilo que se ajuntar sobre esses 7 anos de fartura, que guarde tudo, que na época ruim faça isso e tal. Um homem como José, diante de Faraó, um homem que tinha todo o poder sobre todo o Egito, ele com autoridade e habilidade coloca diante dele, ele exercita o seu dom. Muitos, depois vendo José, poderiam dizer assim: pô, esse José é sortudo, né? Caramba, o cara agora é maioral do Egito. Amado, não existe sorte para o cristão. O que existe é oportunidade e preparo. O preparo depende de você. Você tem que se preparar. A oportunidade Deus vai colocar no momento certo. Quando colocar, aproveite. Não existe sorte. Então José soube esperar. Ele continuou exercitando os seus dons. Não os enterrou, não os anulou, mas continuou mantendo a mesma postura, constância. No momento certo, na oportunidade, opa, é agora. Agora é a minha oportunidade. Faraó, faça isso, isso e isso. E você leu aqui comigo: encontraria eu homem mais ajuizado do que esse? Então ele manteve a habilidade, postura, perseverou. Então, para alguém resiliente, mantém perseverança, mantém constância. E no caminho turbulento, então, José adquiriu experiência. Do versículo 53 ao 57, do capítulo 41, diz assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, José adquiriu experiência. Ele chegou com 17 anos, ele foi lançado na prisão. No versículo 46 do capítulo 41, diz que José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó. 13 anos se passaram desde que ele foi vendido até se apresentar ao faraó. 13 anos. Mais 7, José permaneceu durante a época de fartura. Quando chegou a hora de fato, colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, foram 20 anos. 20 anos está bom para você de experiência? 20 anos você de formado já é um experiente? Eu acho que sim. 20 anos está bom, não é? Ele adquiriu experiência. 13 anos se passaram, mais 7 de abundância e mais 7 de escassez. 27 anos de experiência. Então, nesse caminho turbulento, José adquiriu experiência. Ele adquiriu condições, robustez, musculatura para enfrentar a época difícil. É por isso que nós, que somos cristãos resilientes, usamos isso a nosso favor. Nós adquirimos musculatura no momento difícil. Quem não é, enfraquece, definha no momento difícil.
e quando de fato tem que colocar em prática, não tem força nem para se levantar. Nós continuamos de pé, continuamos avançando. Uma outra característica é que ele deixou para trás todo ressentimento e trauma. Uma pessoa resiliente não fica ressentindo. Recentemente também, pastor Maurício, se não me engano, no culto de casais, ele deu o exemplo de uma pessoa que é ressentida, né? Que dá uma topada na canela da mesa e dói, diz assim, quero sentir de novo, pum, dá outra, pum, dá outra. Esse é o cara ressentido, que gosta de sentir novamente. É quem vive de ressentimento. José deixou para trás o ressentimento e o trauma que aquelas situações podiam ter trazido para a sua vida. Uma pessoa resiliente, então, deixa para trás. No capítulo 41, do versículo 50 ao 52, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O nome que ele dá ao seu filho, ao seu primogênito, Manassés, de que Deus fez esquecer de todos os seus trabalhos, todo o seu sofrimento na sua terra e da casa do seu pai, mostra que ele deixou para trás todo o ressentimento que ele tinha. Ele não ficou remoendo o passado por causa da traição dos seus irmãos, porque se foi privado de crescer com seu pai. Ele deixou tudo isso para trás. Isso não foi motivo para José definhar e morrer, deixar de ser uma pessoa constante, né, nesse caminho turbulento. E também, outra característica é que uma pessoa resiliente pratica o perdão. Se nós não aprendermos a praticar o perdão, nós não conseguiremos colocar a resiliência em prática. Nós ficaremos presos ao passado, porque nós não conseguimos perdoar. Se você não perdoa, é porque você não consegue se livrar do passado. E não me venha com a história de dizer, eu não consigo perdoar. Por que não consegue? Não consigo. Não consigo porque não consigo. Não consigo porque você tem a sua justificativa. As pessoas dizem, eu não consigo deixar de fumar. Eu não consigo deixar de fumar porque eu não quero largar o meu vício. Eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo deixar de fazer isso porque eu quero continuar tendo esse prazer. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar porque... Existe um motivo. Não é não consigo porque não consigo. Não, eu não consigo por alguma coisa, irmão. Algo te impede de liberar o perdão. Então libere o perdão, faça como José fez no capítulo 45, do versículo 4 e 5. Veja o que diz. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então José liberou o perdão. José poderia ter, quando os irmãos foram ter com ele, poderia ter não perdoado, poderia ter deixado aquele passado voltar à tona e se vingar. Não, agora é a minha vez. Joga eles numa cisterna, vende eles, façam isso, façam aquilo. Não, primeiro José já tinha deixado para trás, como Paulo diz aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para os que adiante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, como Deus se esquece dos meus pecados para trás. Eu tenho que esquecer também, deixar para trás o ressentimento, o trauma, praticar o perdão e prosseguir adiante. Então José, nesses 2 versículos, mostra que ele praticou o perdão. Perdoou os seus irmãos e foi restabelecida a comunhão. Eles voltaram
para o convívio de José, mas José reconheceu: não se entristeçam, não se irritem, porque Deus me enviou adiante de vocês. José compreendia todo o mover de Deus naquela situação, que tudo aquilo tinha sido criado por Deus, todo aquele propósito com um objetivo maior, de guardar a sua família no momento de fome, de trazer a sua família no momento de dificuldade. Mas 27 anos se passaram. Muita experiência ele adquiriu nesse caminho turbulento. E nesse caminho turbulento, como Paulo disse, perseverança, experiência e esperança. José também teve esperança. No capítulo 46, do 28 ao 30, diz assim: Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Então ele teve esperança de ver o seu pai. Durante todo esse tempo em que ele esteve na cisterna, na casa de Potifar, na prisão, como soberano no Egito, eu tenho certeza que José mantinha a esperança de voltar a ver seu pai. Quando ele encontra os seus irmãos, antes de se revelar, ele pergunta: seu pai é vivo? Ele tinha esperança de ver o seu pai. Então, não só nós temos a esperança de estarmos na glória, como Paulo disse, a esperança da glória de Deus, essa é a nossa esperança, de no fim da nossa caminhada estarmos com Cristo eternamente. Nós também temos esperanças terrenas de que algumas coisas aconteçam. Mas para isso, nós passamos por um caminho turbulento. Nós passamos pela experiência, pela perseverança, e aí sim alcançamos a esperança. Então José teve a esperança de reencontrar seu pai. José não desistiu dos seus sonhos. Era também completamente compreensível que José, por sua situação, jogasse fora tudo aquilo que ele sonhava, porque estava indo total contramão do que ele esperava para a sua vida, do que os seus sonhos haviam lhe mostrado, mas ele não desistiu de sonhar, de ter os seus sonhos. Voltando lá ao capítulo 37, do versículo 5 ao 10, veja o que diz: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Ele não abriu mão dos seus sonhos, e os sonhos se realizaram. Você leu comigo que em determinado momento o faraó coloca ele no seu segundo carro e todos se inclinavam perante José. José poderia, naquele momento, ter pensado: será que é aqui a realização do meu sonho? Mas não. O sonho se realizaria mais tarde, com os seus irmãos, de fato, se ajoelhando e se dobrando diante dele, e seu pai também vindo a ele, porque José não desistiu dos seus sonhos. Então, amados, uma pessoa resiliente que está em nós, está em mim, está em você, você tem resiliência. Se você não sabia disso, há resiliência em você. Deus colocou em você, é inerente ao ser humano, é inerente aos materiais, é inerente à natureza. Deus assim tudo criou.
você é resiliente. Basta que você deixe que o Espírito, como foi dito pela manhã, que o Consolador, que te ensina todas as coisas, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que ele te ensine e desenvolva ela em você. Que você persevere, exercite os seus dons. No momento de tribulação, no momento de sofrimento, não enterre os seus dons. Não os coloque num cantinho, não deixe eles definharem. Mantenha a constância, continue sendo a mesma pessoa que você era. Exercite, persevere, deixe para trás os ressentimentos e traumas. Não carregue isso com você, não carregue peso morto, largue isso para trás, pratique o perdão, libere o perdão na sua vida, não fique prendendo mágoa de outra pessoa que te fez algo. Libere esse perdão, tenha esperança, e você verá que o segundo estado é maior e mais forte que o primeiro. Mas não pense que o segundo estado pode ser sempre riqueza. Não fique pensando que esse segundo estado é que você vai ficar mais rico. José ficou até mais rico, mas José saiu, sobretudo, fortalecido. O que Deus quer para nós é, como eu disse, ganhar musculatura. Você só ganha musculatura se exercitando, para que você consiga passar pelas dificuldades, para que você consiga, como foi dito pela manhã, consolar outras pessoas, porque nós nos consolamos também mutuamente. Se eu passo por uma experiência e se eu desenvolvo a resiliência, eu consigo consolar você. É para isso que nós passamos pelas dificuldades. Então que você perceba esse mover de Deus, esse caminho de Deus, essa convergência de mensagens que têm sido pregadas aqui a respeito de como lidar com o sofrimento. Porque muitos irmãos têm sofrido, muitos de nós temos passado por dificuldades e tribulações, mas Deus tem nos ensinado que você não passe desapercebido por isso, que você preste atenção no que Deus está te ensinando, para que você consiga exercitar isso no futuro. Amém? Eu deixo contigo uma poesia, um poema de Carlos Drummond de Andrade, muito bonito. Abre aspas. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Fecha aspas. Então, fica isso para a sua meditação também, e que o Espírito Santo possa falar e continuar te ensinando muito mais do que pôde ser dito aqui. Amém? Fique de pé, então. Vamos orar. Perguntar se você tem passado, se alguém tem passado por tribulações e sofrimentos, eu acho que é dispensável. Porque todos nós sofremos e temos lutas. Então, eu queria orar com você para que Deus colocasse isso no seu coração. Tudo isso que foi dito aqui, nesses últimos dias a respeito do sofrimento, que você entenda, que você assimile e, sobretudo, que pratique, que você coloque em prática no momento em que você estiver passando por esse caminho turbulento. Porque nem tudo na nossa vida é um céu de brigadeiro ou um mar de almirante. Nós não só nos gloriamos quando chegamos lá no nosso objetivo, mas nós também nos gloriamos, seja no mar turbulento, ou numa calmaria, ou num céu de brigadeiro, ou num voo com turbulência. Nós nos gloriamos no caminho também. Então, que você entenda isso, que o caminho é assim, o caminho com C maiúsculo, lembra? O caminho de Cristo é assim. Então que você aprenda. Vamos orar juntos? Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor falou aqui conosco hoje. Por tudo que o Senhor tem falado aos nossos irmãos, a mim também, ó Deus, a respeito do sofrimento.
das nossas angústias, de como devemos lidar com isso, dos temores. Mas o Senhor nos chama a atenção que nós temos algo em nós, que o Senhor colocou em cada ser humano, uma resiliência, uma capacidade natural de não somente voltarmos ao estado anterior, de superarmos os traumas e as dificuldades, mas essa resiliência nas tuas mãos nos faz irmos a um estado superior, nos faz ir adiante, nos dá um impulso e nos coloca numa posição mais fortes, diferentes do que quando entramos na luta. Então eu peço ao Senhor, clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor convença os meus irmãos, não as minhas palavras, não o que eu disse, mas que o Teu Espírito Santo convença a cada irmão aqui, no seu coração, da sua resiliência, da sua capacidade, de como ele deve desenvolvê-la, da postura que ele deve ter nesse caminho turbulento, ciente de que esse caminho trará perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A nossa esperança está no Senhor. Nós cremos que um dia estaremos contigo. Essa é a nossa esperança de ver a Tua glória face a face. Mas enquanto estamos aqui, nesse mundo terreno, nós temos esperanças também, ó Deus. Mas uma certeza nós temos, seja lá em que ponto estivermos no fim, estaremos mais fortes, estaremos diferentes, porque as lutas que o Senhor nos permite passar têm um propósito de nos ensinar alguma coisa, para aproveitamento, como a Tua carta aos Hebreus disse, para sermos usados de uma maneira mais útil, mais eficiente. Então fala a cada coração aqui, meu Deus, nos mostra a Tua vontade. Nós oramos juntos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.